Ay, tu primo colorado con barba camburada y llena de ballena inclinándose al sol. No ar, à la carte TV, o programa da gente para nossa gente. Oferecimento preservativos Relax. Não arrisque, use Relax. Oi, gente! Hoje a nossa entrevista é um papinho um pouco mais sério. Eu vou conversar com a psicóloga Marcela sobre as novas configurações das famílias. Meio irmão, meio irmã, pai solteiro, mãe solteira, duas mães, dois pais, e como toda essa situação tem afetado a vida das crianças, como que elas têm reagido a isso, mesmo nas famílias tradicionais. Tudo bem, Marcela? Tudo jóia, Bia. Marcela, conta um pouquinho pra gente desse panorama, assim, como é essa situação das novas famílias com as crianças. Tá. Então, o que a gente tem hoje em dia, né? Antigamente, a gente tinha uma estrutura mais rígida, tanto de família quanto de instituições externas. Por exemplo, a gente tinha o Estado mais forte, a igreja mais forte, ditando regras, normas de conduta, valores para a sociedade, para as famílias, né? Os casamentos, algumas vezes, eram até escolhidos não pela própria pessoa que estava se casando, mas pela família, pelos parentes, né, pelos pais de quem estava se casando. Casou-se, era uma vez só, não tinha possibilidade de divórcio, né? Então, a gente tinha escolhas menores e mais solidez nas relações, né? Hoje em dia, a gente tem uma sociedade fluida, líquida, né? E essa sociedade líquida, ela é resultado de toda uma luta por liberdade que teve aí nas décadas de 70, principalmente, né, um movimento de liberalização, da possibilidade do divórcio, possibilidade de escolhas em geral sobre a vida, a profissão, etc., né? E essa liberalização, a gente está sofrendo a consequência dela. Então, acredito que é assim, uma formação reativa àquela moral repressora que a gente tinha antigamente. E isso sofre consequência nas famílias, que podem ser arranjadas de diversas formas. A gente está vendo aí cada vez mais movimentos a favor de casamentos, por exemplo, entre homossexuais, adoção por mãe solteira, até por pai solteiro, né? E isso repercute, sim, de certa forma, na educação das crianças e dos adolescentes, né? E aí a gente vê uma nova geração com uma certa dificuldade de assimilação da lei, do limite, né? A liberalização tem gerado isso, né? E então acontece um choque para a criança. Ela está vindo numa liberdade muito grande, e aí quando ela é cobrada, ela não sabe o que isso significa. Ela não sabe lidar com isso. Algumas a gente vê que ainda sabem, ainda testam, né? Outras a gente vê que não tinha nem noção que ela tinha que se submeter. Só para deixar uma coisa clara, então, o limite ele é muito importante para a criança, ela precisa de limites. Seja com qual configuração familiar for, né? A criança precisa de limite e precisa de ter uma função materna e uma função paterna, colocando a paterna que costuma colocar mais o basta para ela, né? E a materna com função mais de cuidado. Tá. Isso independente da configuração, se não for mantido no mundo psíquico da criança, para ela estruturar a personalidade dela, ela vai ter problema. Ela precisa de alguém que bote as ordens e de alguém que cuide. Isso, dessas duas funções. Alguém que fica mais por trás, colocando as normas, como se fosse um tribunal superior, né? Que a criança não tem tanto acesso, mas que se faz presente pela lei. No caso de uma mãe solteira ou um pai solteiro, ele pode exercer as duas funções? Muito complicado. Ele exercendo as duas funções, né? Teria que ter alguma outra pessoa, e mesmo que a mãe seja solteira, algum pai teve, né? Pode ser que ela tenha contato com esse pai, que esse pai faça a função de pai, mesmo com eles não estando juntos. A mesma função, né? Que é colocar esse basta, né? O pai, ele entra aí na vida da criança, a criança começa a ter noção que ele existe por volta dos 6 meses já de vida, né? Ele impede que a criança seja aí uma extensão da mãe, porque ela tende a achar que ela é, né? Por ter a gestação, ter o cordão umbilical, né? A criança, o bebezinho, ele acha que ele e a mãe são ainda uma coisa só, né? Que a hora que ele chama, ela vem, né? Então, alguém precisa colocar um não nisso, basta nisso, e é esse basta que vai inserir a criança na cultura. Né? Então, essa função, ela pode ser exercida com pais juntos ou não, e no caso da mãe solteira, de não ter nenhum tipo de contato com o pai, aí a gente vê uma dificuldade maior em o que vai exercer esse papel. Pode ser até que a escola exerça,
mas é muito mais complicado como que isso vai ser feito. Entendi. E no caso de guarda compartilhada não muda nada, sempre vai ter alguém que faz uma função mais de cuidado e outro mais de impor regras. Eu acho importante conversar bastante com a criança, que ela entenda, né, como que é a vida dela, como que as coisas funcionam ali, né, para ela não sentir desamparada. É importante que tenha uma rotina na vida dela, independente dessa guarda? Que tenha uma rotina, né? Se for a guarda compartilhada, vai precisar pensar melhor em como que vai ser essa rotina. Né? No caso de criança que tem 2 casas, né? Quais dias que ela está com a mãe, quais dias que ela está com o pai, isso muito bem conversado. Tá, com bastante limite. Para o que precisa, né? Para ela ter noção de hierarquia. Para ela se inserir assim, satisfatoriamente em posição de criança. Tá. Para eu entender um pouquinho melhor, essa questão do limite, o que isso afeta na vida psíquica da criança, assim, não ter, por exemplo? Quais são as dificuldades que ela vai enfrentar na vida por conta disso? No caso da criança não ter limite nenhum, aí a gente vai ver as patologias psíquicas mais graves, até uma psicose. Porque a criança, ela se sente toda dona de si. E aí, na hora dela se inserir na cultura, vai precisar ser tudo aí de uma maneira como ela acha que né? Ela não vai ter assimilação dessa cultura satisfatoriamente. Aí, pensando o mais grave que pode acontecer, o que é? Ela criar uma realidade à parte, que é a psicose. Ela cria um mundo dela que não condiz nada com a realidade normal, né? Mas por falta de adaptação total a isso. Entendi. O que a gente vê hoje em dia, psicose sempre existiu, desde antigamente, embora não fosse nomeado tão claro, né? Mas a gente vê estudo de séculos atrás, que já existiam hospitais para onde iam essas pessoas, que não conseguiam se adequar, né? Hoje em dia a gente não vê assim tanto aumento de psicoses, mas aumento de patologias limítrofes, por exemplo, hiperatividade, fobia, que é o quê? É uma má inscrição da lei. Não que a lei está totalmente fora, mas ela está fazendo borda, né? Tá, mas não tá. Quando você fala lei, você diz a própria relação dos pais com a criança, ou a lei cívica mesmo? Em geral, porque não cívica, mas a moral interna que fica para a criança. Aí ela vai assimilar a lei cívica, talvez com mais facilidade, né? Mas o que ela pode e o que ela não pode. Por exemplo, como que ela vai se comportar se ela estivesse presente num lugar como esse, né? Ela vai precisar sentar, ela vai precisar esperar, né? Isso é uma lei interna que diz para ela. Entendi. No caso, hoje as crianças têm dúvidas em relação a isso. O hiperativo a gente vê muito claro que ele tem uma dificuldade de posicionamento enorme. Ele ocupa praticamente todos os lugares ao mesmo tempo. Aí a gente vê a lei falha, né? Num caso como esse. Não tem vertente subjetiva própria, não tem uma pessoa ali se posicionando o que eu posso e o que eu não posso, né? Onde é o meu lugar aqui. Entendi. Nossa. E o papel da escola em relação a isso? Assim, né? Você mencionou que a escola acaba, em alguns casos, sendo o primeiro limite que a criança vai ter. E como é que fica essa situação? Assim, deve ser bem embaraçosa. A gente tem bastante queixa de escola, num caso como esse, porque está precisando cumprir aí um papel de educador, de cuidador, muito maior do que só o de ensinar, né? Só o de transmitir conteúdo. Então, assim, um recado para os pais, né? Os pais é que devem fazer essa função, essa não é uma função da escola. Não. Se ficar por conta da escola, vai dificultar muito a vida, inclusive, da escola. Né? E não é toda escola que vai estar disposta também a passar por isso. E até a própria criança, se ela não tem limite dos pais, eu acredito que receber um limite da escola vai ser muito mais difícil para ela, né? Aceitar esse limite. Ela vai bater de frente com a escola, várias vezes, né? E a escola vai ficar tentando contornar de algum jeito. Aí fica, assim, um jogo que não consegue aprender o suficiente, porque tem tanta coisa aí de incêndio acontecendo, né? Que não dá para dar atenção para o que a escola precisaria dar, né? Um pai que está lá perdido, agora, será que eu estou dando limite? Ou uma mãe. Me fala alguns exemplos. Vai depender de quais são os valores da família. O que eles acreditam que é bom para essa criança ter ou não, né? Então, acho que nunca pode ser assim uma obra do acaso, né? Deixar ir acontecendo. Não, né? Já tem que ter, assim, quando vem a criança, né? Pensado anteriormente como que essa criança vai se inserir dentro dessa família, né? Por exemplo, passar por um quarto separado, não ficar no quarto da mãe ou dos pais, isso é bem fundamental para a criança ter a primeira noção que ela tem um lugar que é diferenciado. Ela não pode do que o adulto pode, né? O quarto de criança é diferente.
Ele não vai ter certas coisas porque não são de criança, né? E vai ter outras que são delas, né? Então, esse é um exemplo só de como estabelecer limite. Aí, ter horários, né? Por exemplo, numa família não pode até depois das 10 da noite a criança descer para brincar no prédio. Outras crianças são outras famílias são mais rígidas, após as 7 da noite já não pode. Vai depender um pouco dela, né? Aí vai ter a tarefa da escola, né? Os horários para fazer a tarefa. Todo dia tem que ter feito essa tarefa. Tem família que valoriza muito a escola, então vai ter bastante coisa em função de escola para fazer. Outras valorizam religião, vai ter que ir na igreja todo domingo. Esses são os limites, são aquilo que vai culturalizando a criança. Marcela, como é que você vê as crianças criadas por homossexuais? Assim, elas vão conseguir se inserir normalmente? Como é que você enxerga isso? Tá, são crianças que a gente percebe que tem uma dificuldade na assimilação de função materna, função paterna, né? Então elas questionam o fato de ter 2 mães ou de ter 2 pais. Em alguns casos, acredito que na maioria dos casos, um ocupa uma função, outro ocupa a outra. Tá. Né? Até porque no relacionamento entre eles era mais ou menos assim, né? Tinha uma diferença ali, né? E aí a criança vai assimilando isso e em alguns casos até a gente vê que ela é mais bem educada, mais bem criada do que em família tradicional. Acontece, né? Quando tinha ali o homem e a mulher, mas ambos não fizeram essa função tão bem feita. Tá. Então que é possível sim, mas que alguma diferença aí a criança vai precisar ir assimilando, quando ela chegar na escola principalmente, porque aí vai ter reunião de pais, né, e vai ter uma maior exposição dos pais, vão perguntar para ela, ou por exemplo, o sobrenome, né, vamos pensar, costuma ter o nome da mãe e o nome do pai, né, nesse caso também, ela vai precisar dar aí alguma explicação. Isso vai ter que ser bem conversado com a criança, né, que dependendo de como o casal ele se estruturou, vai ser como que ele vai transmitir essa conversa, né? Você tem os 2 nomes, então você tem alguém ali fazendo a função de cuidador, né? Não pode dizer exatamente que é uma função de mãe, uma função de pai, porque é o mesmo sexo, mas tem alguém cuidando e tem alguém colocando limite. Que é o fundamental. Que é o fundamental, E de acordo com as perguntas, com os questionamentos da criança, é que os pais vão estar sempre atentos com se isso está dando certo ou não. Tá. Como que eles vão precisar ficar sempre ajudando, né? Entendi. E então, assim, independente da configuração da família, não quer dizer que se é uma família não tradicional, digamos, essa criança vai ter problema. Não. Não é assim. Então, para a gente encerrar aqui, essas crianças que já apresentam problemas, que não, independente da configuração de família, não estão tendo limites, né? Não tem nem alguém que cuida ou nem alguém que manda, né? Que estão desestruturadas. Existe um tratamento, certo? Sim. É possível passar isso para elas? Assim, você, na sua atuação, você consegue trazer elas para esse lugar? A gente consegue. O que a gente vai fazer vai ser a partir do que a criança ou adolescente aí vai trazendo, né, de queixa, de questão, ele vai ressignificando toda essa história. Então, ele vai começando a se dar lugar nessa família, de alguma forma, né? É um trabalho de desconstrução daquilo que estava mal colocado, né, e de uma nova construção. Ele vai se dar um novo significado aí, até existencial, dele no mundo, dele na escola, dele na família, né, dele se posicionando. Tá. Né? Nas brincadeiras da criança a gente vê muito a posição que ela se coloca, né? Até que tipo de brinquedo que escolhe, como brinca, né? Isso tudo vai sendo questionado com ela. Ela vai repensando. E só de ter alguém ali amparando, acolhendo e colocando uma certa configuração ali de contexto, de regra, ela já sente diferença, já se acalma mais, né? Tem alguém que cuida, tem alguém que olha. Legal. Bom, gente, então, se você conhece alguma criança que está precisando, procura a Marcela, que ela vai conseguir ajudar essa criança a entender um pouquinho, se preparar um pouquinho melhor para o mundo, para a vida adulta dela. Aí eu posso deixar o meu contato, claro, né? Por favor, eu ia te pedir isso. Aqui é o meu consultório, né? Fica na Avenida São João, número 660, sala 47. E o telefone também, que podem, para tirar dúvidas, né? 3341-9193. Muito obrigada, Marcela, pela participação, foi um prazer. Bom, gente, a entrevista acabou, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
Tu primo colorado con barba camburada y llena de ballena inclinándose al sol. À la carte TV, um mix de comunicação integrada, proporcionando visibilidade total às suas ações de marketing. Anuncie com a gente. Oferecimento: preservativos Relax. Não arrisque. Use Relax.